A noite cai sobre a cidade com um ar pesado de solidão. A lua, tímida por trás das nuvens, ilumina fracamente as ruas desertas, enquanto um vento frio percorre as calçadas. Em frente a um bar simples, de letreiro apagado e poucos clientes, um homem sentado na sarjeta treme de frio e fome. Seus olhos fundos denunciam noites mal dormidas, e suas mãos sujas e trêmulas tentam segurar o pouco que lhe resta. Um pedaço de papelão onde rabiscou o nome que quase esqueceu. O destino, no entanto, preparava uma reviravolta inesperada naquela noite. Do outro lado da rua, um carro preto estaciona. O barulho do motor se desfaz no silêncio da madrugada, e a porta do veículo se abre lentamente. Eduardo Costa desce com passos firmes, ajeitando o chapéu e lançando um olhar analítico ao redor. Ele vinha ali apenas para espairecer, talvez tomar um drink, mas algo lhe chama a atenção. Aquele homem caído, sem forças, parecia um pedido de socorro vivo. Sem hesitar, Eduardo caminha em sua direção, agachando-se para encará-lo nos olhos. "Você tá bem, irmão?" pergunta, sua voz carregada de empatia. O homem mal consegue responder, sua boca seca e sua garganta apertada pelo desespero. Eduardo percebe que ele precisa de ajuda urgente. Sem pensar duas vezes, ele o levanta com cuidado, ignorando os olhares curiosos dos poucos transeuntes que ainda circulavam pelo local. Dentro do bar, o ambiente modesto contrasta com a grandeza do coração do cantor. Ele pede um prato de comida reforçado e uma bebida quente. Aos poucos o homem ganha forças, e quando finalmente consegue falar, sua história é de partir o coração. Seu nome é João Batista, um ex-músico que perdeu tudo para o álcool e as más decisões. Ele revela que já teve uma banda e que, anos atrás, sonhava em tocar ao lado de grandes nomes. "Eu já cantei, já toquei, mas perdi tudo", confessa com os olhos marejados. Eduardo escuta atentamente, sentindo um aperto no peito. A conversa se estende madrugada adentro. João narra seu declínio com detalhes amargos. Um casamento destruído, a perda da família, os dias intermináveis de embriaguez e as noites dormindo, ao relento. Cada palavra cortava como navalha. Eduardo sente um misto de indignação e compaixão. Ele reconhece ali um talento esquecido, sufocado pelo peso das circunstâncias. Sem hesitar, pega o violão que sempre carrega no carro e coloca nas mãos de João. "Mostra pra mim que esse sonho ainda vive aí dentro", desafia com um sorriso encorajador. João hesita, suas mãos tremem, mas ao dedilhar as cordas, um brilho diferente surge em seu olhar. A música preenche o bar, e pela primeira vez em anos, João se sente vivo novamente. O dono do bar, um homem de idade avançada e semblante cansado, observa a cena com emoção. "Esse cara tocava aqui antes, era um dos melhores", murmura, como se falasse para si mesmo. Os poucos clientes presentes param para ouvir, hipnotizados pelo renascimento daquele artista esquecido. Eduardo sorri satisfeito. Ele sabia que havia algo especial naquele homem, algo que não deveria se perder nas ruas. Quando João termina de tocar, um silêncio reverente toma conta do lugar, seguido por uma salva de palmas tímida, mas sincera. Eduardo bate no ombro dele. "Isso aqui é só o começo", diz com convicção. A noite avança, e a conversa entre os dois se aprofunda. Eduardo decide que não pode deixar João voltar para as ruas. Ele o convida para acompanhá-lo em sua próxima turnê, oferecendo não apenas um teto, mas uma chance real de recomeçar. João hesita. O medo de falhar novamente é maior do que qualquer sonho que ainda possa ter. Mas Eduardo insiste. "Todo mundo merece uma segunda chance, irmão. E a sua chegou agora." O destino, que antes parecia cruel, começava a escrever uma nova página. A vida de João Batista, que por anos foi apenas uma sombra do passado, agora tinha uma luz no fim do túnel. E tudo começou ali, na frente de um bar, onde um gesto de compaixão mudou o curso de uma história que parecia ter chegado ao fim. A madrugada avança,
E enquanto o frio corta a cidade dentro do bar, um calor diferente se espalha. João, ainda atordoado com a proposta de Eduardo, fixa o olhar no violão como se estivesse segurando algo que há muito tempo lhe fora arrancado. Seu coração bate acelerado. O medo e a esperança travam uma guerra dentro de si. Eu não sei, cara. Faz tanto tempo. E se eu estragar tudo de novo? Sua voz sai embargada, carregada de insegurança. Eduardo encosta-se à cadeira, cruzando os braços. E se não estragar? E se dessa vez for diferente? A pergunta paira no ar como um convite ao impossível. João abaixa a cabeça, os olhos fixos nas mãos calejadas. Ele sente vergonha, sente medo, mas sente, acima de tudo, uma chama acesa dentro do peito. Uma chama que achava estar apagada para sempre. Eduardo percebe o conflito interno do homem e decide não pressionar. Em vez disso, se levanta e coloca uma nota generosa no balcão. Dá um lugar para ele dormir essa noite. Pede ao dono do bar. O homem, ainda emocionado com a cena, apenas acena positivamente. João observa tudo, em silêncio, sem saber como reagir. Ninguém havia olhado por ele dessa forma há anos. O cantor se despede com um aperto de mão firme e um olhar carregado de significado. Amanhã cedo eu passo aqui. Se decidir vir comigo, ótimo. Se não, pelo menos saiba que ainda tem gente que acredita em você. Eduardo sai do bar e caminha até seu carro, mas antes de entrar, olha para trás. Lá dentro, João continua sentado, segurando o violão como se fosse a única coisa no mundo que ainda lhe restava. Eduardo sorri de canto. Algo dentro dele diz que aquela história está longe de acabar. A noite é longa para João. Ele deita, na cama simples do pequeno quarto nos fundos do bar, mas o sono não vem. Sua mente viaja por lembranças que doem. Os palcos lotados de antigamente, o som dos aplausos, o brilho nos olhos de sua esposa, agora apenas uma memória distante. Ele se lembra do momento em que tudo desmoronou, a primeira vez que bebeu além da conta, a briga que o fez sair de casa, os anos vagando sem rumo. Ele toca o violão no escuro, baixinho, como se pedisse desculpas para si mesmo. As lágrimas vêm sem aviso, e ele as deixa cair. O sol nasce, e com ele, uma decisão. Quando Eduardo retorna ao bar, encontra João já de pé, arrumado com as poucas roupas que tinha. O rosto ainda carregava as marcas da noite difícil, mas os olhos tinham um brilho novo. Eu vou com você, diz, sem rodeios. Eduardo sorri satisfeito. Então bora, irmão. O mundo ainda precisa ouvir sua música. A viagem começa, e a estrada se torna um palco de confissões e novas esperanças. Durante o percurso, João se solta, contando histórias do passado, rindo de si mesmo, mas também deixando escapar a dor que ainda carrega. Eduardo o escuta com paciência, entendendo que recomeços não são fáceis. Ele não espera que João mude da noite para o dia, mas acredita que com o tempo e a música, ele encontrará seu caminho novamente. Os dias passam, e João começa a se adaptar à nova realidade. Ele acompanha Eduardo nos shows, ajudando nos bastidores, afinando violões, observando tudo com um misto de admiração e nostalgia. Até que, uma noite, em uma cidade do interior, Eduardo faz algo inesperado. No meio da apresentação, ele para tudo e chama João ao palco. O público estranha, mas Eduardo não liga. Quero apresentar um amigo para vocês. Alguém que tem muita história para contar. João congela. O coração dispara. Ele não esperava por isso. O silêncio no show é absoluto quando João segura o microfone. Suas mãos tremem. O passado grita dentro dele. Mas então, Eduardo dá um passo à frente e coloca a mão em seu ombro. Confia, irmão. João respira fundo. Seus dedos encontram as cordas do violão e a primeira nota ecoa no salão. A voz sai trêmula no início, mas aos poucos ganha força. E então, acontece algo mágico. O público, que antes assistia curioso, agora está completamente hipnotizado.
Quando a música termina, a plateia explode em aplausos. João fecha os olhos. Ele sente. Ele sabe. Ele voltou a viver. Naquela noite, João não dorme. Ele sente uma energia pulsando em seu corpo que não sentia há anos. Eduardo o observa de longe, satisfeito. Ele sabia que aquele homem ainda tinha muito para mostrar ao mundo. O recomeço não era fácil, mas agora, João já tinha dado o primeiro passo. E às vezes, tudo que alguém precisa para mudar sua vida é de uma única chance. Este vídeo é uma obra de ficção criada com o uso de inteligência artificial e não tem a intenção de difamar, atacar ou prejudicar nenhum partido político ou figura pública. Qualquer semelhança com eventos reais é puramente coincidência. Nosso objetivo é apenas criar uma narrativa envolvente para fins de entretenimento. Gostou dessa história? O que você acha? Comente aí embaixo, deixe o like e compartilhe essa história com seus amigos. Até o próximo vídeo!